oportunidade. Pessoas me perguntam se eu acho que o anticristo está vivo hoje. Eu digo absolutamente. Se você me perguntasse isso há 100 anos, eu diria absolutamente. Porque é minha presunção que Satanás tinha que ter seu cara, quem quer que seja ele, nos bastidores, pronto a qualquer momento. Ele, na minha opinião, está em tratamento de choque. Toda vez que alguém aceita a Cristo e se torna parte do corpo de Cristo, um contra-ataque dele, ele não sabe que o contador está completo agora. Sabemos que quando estiver completo, quando a plenitude dos gentios se tornar no que eu acho que é o termo para aquele contador concluído, bem, isso significa que ele está em tratamento de choque por 2000 anos. Mas é bem claro que esse contador está ficando completo. Há um ponto em que ele vai começar, ele terá sua janela de oportunidade. Então é disso que eu estou desconfiado. Com esse preconceito atrás de mim, é apenas uma presunção. Enquanto observo a corda em astrobiologia para a vida e assim por diante. Agora, de fato, eles estão quase tentando justificar esse tipo de visão de que se isso estivesse, esse anseio, essa orquestração de eventos e assim por diante, fosse inspirado por Satanás, poderia ser que ele estivesse nos preparando para a surpresa final. A ilusão final. A ilusão final. Porque Paulo, quando fala sobre isso, torna isso muito claro. É mentira, não é apenas engano. É um engano específico que ele vai fazer, que Deus vai permitir que ele faça. Que é por quando eu vejo esse acolhimento em nossa cultura, não apenas no Vaticano, mas também em nossa comunidade científica, para esses tipos de ideias. Nós realmente popularizamos em nossa cultura toda a ideia de, você sabe, pessoas do espaço sideral, alguns dos entretenimentos têm o mal nos atacando, outros têm eles supostamente tentando nos ajudar, e eles têm todas essas conjecturas, mas eles condicionam a expectativa humana a considerar que parte da nossa realidade são os alienígenas, onde quer que estejam. Parte não nos surpreenderia tanto se uma nave espacial pousasse no gramado da Casa Branca. Você sabe, 40, 50 anos atrás, seria, você sabe, despedaçar, se acontecesse na próxima semana, seria quase, vou exagerar para fazer meu ponto, mas é quase esperado. Eu acho que sim, seria um choque. E sim, pode ser perturbador do que podemos pensar até agora. Mas eu vejo que isso chegando, porque devemos conhecer as selvas do diabo. O fato de que eles estão lá de forma de mal, que tem o que nós estamos percebendo que estamos em perigo, requerer certamente um ponto de higiene espiritual, mas também alguma higiene bem formada. Fomos instruídos, por um lado, a ver o perigo de ficarmos preocupados com eles e certamente um grande perigo de ter medo deles. Acho que precisamos saber o suficiente sobre eles. Então não devemos ter medo deles. Acontece que eu sei que eles têm algo sobre o mundo da classificação, porque eu passei meu tempo nisso. Se você tem um projeto com conteúdo sensível, você pode classificar como ultra secreto ou algo assim. Tudo bem, se você está mais preocupado com isso, você pode ir para o outro nível. Você pode tornar a existência do contrato classificada, e eles normalmente chamam de programa black, negro, porque geralmente são para comunidades de inteligência, mas o ponto é que eles estão desejáveis em seus concorrentes, não sabem que eles existem. São negociadores, são muito lucrativos, porque eles apenas negociam coisas do tipo do custo mais, mas geralmente é um trabalho interessante e eles são muito procurados. Esses são comportamentos e muitas pessoas no mundo classificado estão familiarizados com o que nos chamamos de programas de compartimento. Se você está por aqui há algum tempo, há um terceiro nível. Eu estava naquele mundo por 30 anos, intensamente ativo nessa área, e me deparei com uma situação que descobri, para minha surpresa, que há um terceiro nível.
é onde a existência de organização é classificada. E há procedimentos judiciais e procedimentos de adjudicação para contratos. E onde a existência do seu contratante e do contratado, a sua existência é classificada. Existem procedimentos bem estabelecidos para fazer o que eu fiquei surpreso ao ver e ser mergulhado naquele mundo. Eu também tenho razão para acreditar que MJ12 era real e o Majestade de 12 ou 20 anos atrás, alguns documentos flutuaram por aí que relatava que R. Truman nomeou 12 pessoas, 6 militares e 6 civis, em Majestic Espacial 12. Era um nome de código que eles eram para lidar com a área de OVNIs. E havia documentos sobre como lidar com corpos de alienígenas que estavam flutuando por não muito tempo, quando foi rapidamente descoberto que eles eram uma farsa. Que a carta que Truman assinou tinha uma assinatura de alguma outra coisa. E as 12 pessoas eram pessoas proeminentes, muito conhecidas naquela época. Mas os documentos, de qualquer maneira, por uma série de razões que era desacreditado. Então, a maioria das pessoas, dois tipos de pessoas correndo por aí. Aquelas que nunca ouviram falar de MG12 são aquelas que sabem que isso é apenas uma farsa, exceto que há um cara, Steve Freeman, que estava correndo por aí. Ele é um que passou quase que 20 anos, algo assim, indo para bibliotecas. Ele decidiu fazer um dossiê sobre cada um dos 12. O que a maioria das pessoas não sabiam sobre a educação do que era chamado de desinformação. Desinformação não é apenas informação errada, é uma estratégia. E se você está tentando esconder o MJ12, uma maneira de fazer isto é circular alguns materiais aparentes sobre isso, deixá-los desencartados, como se fosse uma farsa e que envenena o poço para sempre. A partir desse ponto é seguro. Eu acho que o MJ12 está por aí, obviamente, com novos nomes. Então, o governo está absolutamente envolvido nisso. E também se manifesta pelo fato de que eles têm proteção de classificação ativa, onde fica arriscado se realmente existem ou não laboratórios que estão se beneficiando de alguma forma do que eles pegaram. Em Roswell, as histórias que saem disso implicam que houve uma série de corpos, um dos quais ele estava vivo. Essa é a história. Seja lá o que for, foi selado muito rapidamente e enviado para o local. Certo. A chamada arma fumegante, como eles chamam. O general que estava revogando o comunicado à imprensa estava segurando um memorial que desde então tem sido usado técnicas avançadas de imagem digital. Nós temos sido capazes de extrair alguns dos que eles estavam segurando em sua mão, um memorando levando sobre os corpos e assim por diante. A Força Aérea fez um trabalho terrível. Eles inventaram capas de lojas que eram tão frágeis. Eu acho que eles foram apenas ineptos. Eu acho que eles fizeram isso tão mau propósito, que fizeram constantemente. Vez que lançava a capa da loja, era assim mais estúpido do que antes. Então, claramente, é um grande mistério as histórias que saem de lá. E elas são de todos os tipos e formas e tamanhos. Mas o verdadeiro problema é que ainda é que você pensaria que seria do interesse de todos revelar o que aconteceu lá. E se é divulgável, o que não poderia ser divulgável depois de 60 anos, é essa uma questão de segurança nacional? Você deve estar brincando. Mas muito, na verdade, Jim Carter é um dos caras que fez campanha dizendo que iria cortar isso. E é claro que ele não fez. Não conseguiu, qualquer que seja, a impressão que o governo britânico tem é um pouco mais acomodada a coisa de Renault Forest. Aparentemente foi mais divulgada. Mas os relatórios que eles divulgaram são bem bizarros. Porque voltaram, você sabe. Eu me lembro disso. Em junho de 52,
porque eu estava entrando na academia naquela época. Lembro de quando Washington, que era naquela época, Andrews, foram fechados por quase uma semana pela atividade OVNIs. Ele viu interceptadores, eles desapareciam quando pousavam. Eles estavam de volta novamente, era quase um jogo. Durou 4 ou 5 dias. Não uma semana inteira, mas bastante. Lembro-me disso na época, porque os jornais estavam cheios disso. Estava claro que ninguém sabia o que estava acontecendo. Eles estavam tentando nos não revelar. Eles não conseguiam descobrir o que estava acontecendo. Mas era patético. Mas o OVNI fechou a capital do nosso país por uma semana. Eu lembro porque eu estava lá. Havia outro mistério. A propósito, vou apenas compartilhar com vocês que eu tive uma discussão não muito tempo, bem 20 anos atrás. Sempre que eu costumava fazer um filme circulando sobre alienígena, autópsia, não foi muito longe. Andou um pouco por aí, o que rapidamente se desacreditou. Embora não tenha sido um esforço trivial, era uma sala bastante elaborada e havia janelas de vidro, observando as pessoas. Na verdade, a dica era que as pessoas observavam outro vídeo. As janelas tinham máscaras cirúrgicas para que você não fosse reconhecido. Eles estavam fora do ambiente, mas o telefone era o tipo certo de telefone para aquele período. Um monte de coisas sobre ele. Alguém passou por muitos problemas para tentar fazer com que parecesse real. E ainda assim foi desacreditado. Nunca chegou a lugar nenhum. Como quem colocou o dinheiro, obviamente. Não se recuperou, porque não decolou. Eu estava com o fato de que era um amigo que estava fazendo o estudo do voo em formação na NASA. Mas eu perguntei, eu disse que não entendia de onde vinham os orçamentos. Em outras palavras, o cara que fez isso gastou algum dinheiro, porque não foi uma produção trivial. Porque, por outro lado, era comprovadamente falso. E eu não estou confuso, porque quem colocou o dinheiro não recuperou de onde veio o dinheiro. E a palavra que recebi de volta foi dissonância cognitiva. Aí está outro exemplo, estranho. O exemplo do Arizona. Esqueci o mês exato. Acho que foi em março daquele ano. Uma coisa enorme, em forma de V, voa sobre o Arizona. Boa parte do Arizona. Muitas pessoas viram. Elas se embaralharam. Pareciam aeronaves. E as pessoas, então, estão chateadas na manhã seguinte. O governador da época tenta fazer uma piada sobre isso, e é claro que as pessoas ficam chateadas porque queriam respostas. E elas nunca obtiveram respostas decentes. Era junho. Então eu lembro que era junho, esse evento, e na primeira página do Estados Unidos de hoje, uma foto colorida que me intrigou. Foi porque não foi relatado na USA Today, nos Estados Unidos hoje. Era março ou algo assim, aconteceu em 2 dias, porque era uma grande turbulência digna de notícia no Arizona. A coisa toda foi coberta pela imprensa. Deve ter sido 3 ou 4 meses depois, acho que foi algo assim, tipo março ou junho, que eu acho que foi. Estavam realmente, na verdade, procurei no jornal por alguma desculpa, porque eles publicaram um artigo, então foi alguma nova descoberta sobre isso, alguma nova opinião sobre, eu não poderia, naquela época, não apenas foi onde eu peguei pela primeira vez, mas também estava em alguns noticiários. Eles falaram sobre o que aconteceu no Arizona, blá, 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 blá. O que eles não contam é que isso voltou. Isso voltou 3 meses, não havia uma explicação clara. E porque isso é uma questão de notícias, não estamos em junho ou em março. Isso me intrigou, mas novamente, é como se alguém estivesse gerenciando as notícias por algum motivo. Eles estão agitando isso porque eram 3 meses depois do fato. E eu consigo entender a gravação. Então você tem a sensação de que talvez seja novamente essa coisa de dissonância cognitiva. Eu acho que eles são
Eu acho que eles são perigosos. Eu acho que são menos que alguém tenha um treinamento muito especial em demonologia, exorcismo, esse tipo de coisa. Eu ficaria muito longe disso. Eu aconselho todos os meus amigos a fazer o mesmo. Eu até fui um passo além. Um casal veio até mim e aconteceu de ser no contexto de uma igreja que tinha um pastor. Eu poderia, eu me senti capaz de lidar com a situação em que ela tinha sido sequestrada e feito biópsia, tiradas dela, tudo, e a parte de que ela estava apenas juntando pela primeira vez naquela noite. E depois eu conversei e eles queriam me conhecer, então eu me encontrei com eles. O marido dela, o pastor da igreja, comigo, nós entramos no escritório e tudo isso saiu. E o que ela deveria fazer? Eu aconselho a pegar toda essa documentação e colocá-la em cofre. As únicas pessoas que precisam saber sobre isso são o marido dela, o pastor, e manter em segredo. Segredo, eu disse, se a imprensa descobrir que você tem um sequestro com lesão, eles estão procurando desesperadamente por isso. Eles vão destruir sua vida. E foi isso que eles fizeram. Eu descobri que o pastor, um ano depois, veio ao Senhor e ela estava espiritualmente no caminho certo. E foi um final feliz, mas a questão é que sou culpado de aconselhá-los e eles conseguiram meu conselho de não divulgar publicamente, de forma alguma, porque eu senti que isso destruiria a vida dela. Porque isso se tornaria Você sabe, as pessoas geralmente estão famintas por livros sensacionalistas de algum tipo. Não, eu acho que perseguir essas coisas é perigoso. E elas provavelmente são perigosas até mesmo para um profissional, porque eles são o que são. Eu acho que eles são demônios, em tanto no sentido conotativo quanto denotativo. Se você se depara com algo assim, acho que você deve confiar na autoridade de Jesus Cristo e não se deixe enganar. Fuja disso. Você não abraça. Se você for procurá-lo, na minha opinião, acho que isso não é saudável. Pode muito bem haver algumas circunstâncias surgindo aí em nosso futuro horizonte que podem fazer mudar de visão, mas agora eu iria tentar aprender o que puder de fontes sólidas, mas eu não iria persegui-lo. (17 de maio de 2011)